Salve pessoal, eu sou a Daniela Ramos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E comecei os meus estudos na música ainda muito jovem, criancinha. Meus pais são músicos, minha mãe e meu pai se conheceram no Conservatório do Morumbi, Conservatório de Música do Morumbi. Minha mãe na época dava aula de violão popular e meu pai tinha entrado no conservatório para estudar bateria. E então música, eu costumo dizer que música lá em casa já vem desde o berço, e isso é literalmente nesse caso. Tive essa grande sorte, né, esse privilégio, essa honra de ter uma educação toda ela calçada em muita arte, muita cultura, uma educação muito livre, onde tabus e estigmas nunca foram problemas, sempre foi uma educação de fato de muita liberdade, de uma educação muito lúdica, muito cultural. E os meus pais, eles são paulistas, eu também. Nasci em São Paulo e bem criancinha, com 6 meses, meu pai veio de São Paulo aqui para BH para fazer um concurso na Orquestra Sinfônica do Estado, que estava em 78, na mesma data do meu nascimento, estava sendo o início dos trabalhos da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais. Então ele veio para fazer esse concurso, para ingressar ao naipe de percussão que estava sendo montado. E meu pai é o Décio Ramos. E durante a minha infância toda eu ia assistir os ensaios de orquestra, né? Via muito meu pai em casa estudando, praticando todo aquele universo erudito. E paralelo com a atividade do meu pai de músico de orquestra, ele na orquestra também ele conheceu o Marco Antônio Guimarães, que é o criador e fundador do grupo Uacti, criador dos instrumentos totalmente inovadores do grupo Uacti, um universo de uma pesquisa experimental muito grande, muito profunda, onde o grupo Uacti desenvolvia a confecção através do Marco Antônio, né, que fazia a construção dos instrumentos do grupo Uacti, e instrumentos feitos com cabaça, madeira, borracha, materiais muito presentes, né, no nosso dia a dia. E então a minha infância inteira era o universo sinfônico, erudito, carregado, né, dessa história sinfônica, com um repertório específico de percussão sinfônica, que eu conheço esse repertório todo. Depois eu toquei muito desse repertório em banda sinfônica. Então tem uma formação que vem de um lado erudito, mas também com um lado experimental, da oficina instrumental do grupo Uacti. E o estudo de música mesmo, eu comecei com 6 anos na Fundação de Educação Artística. Lá eu tive a oportunidade de ter várias aulas que foram muito importantes, né, na minha formação enquanto musicista, enquanto percussionista. Então tive aula de canto coral, tive aula de percepção musical, tive aula de música experimental, tive grandíssimos professores na Fundação, pessoas que eu trago com muita gratidão na minha vida, né? Ione de Medeiros, Rufo Herrera, a Edila Lobão, a Tereza da flauta, e enfim. E paralelo à história, né, que eu já estava carregando da música sinfônica, da música erudita, da música experimental, do Uacti, em meio a isso tudo, eu comecei a ir nos festivais de percussão espalhados pelo Brasil. Sendo filha de um pai percussionista, eu tive a imensa sorte de ter um pai que sempre teve consciência, assim, que era importante o estudo, né, ter várias escolas diferentes. Então nisso eu comecei a ir em diversos
festivais, Festival Pan-Americano, Festival Latino-Americano de Percussão, festival em São Paulo, Rio, Campinas. E aí, numa dessas viagens, eu cheguei ao meu primeiro Percpan na Bahia, Festival Pan-Americano. Na época, esse festival ele era produzido e proposto, organizado pelo Naná Vasconcelos, saudoso Naná, que Deus o tenha em bom tempo e bom espaço, grande mestre, genial da música do mundo, né? Então o festival era produzido pelo Naná Vasconcelos e pelo Gilberto Gil, né? Essas duas feras, né? O Gil que a gente ainda tem a alegria, né, de termos entre nós, vivendo no mesmo tempo que nós, e grandes mestres. E no Percpan eu conheci, na verdade, antes ainda de chegar ao Percpan, eu conheci aqui em Belo Horizonte mesmo o candomblé. Conheci o candomblé, conheci também o Carlinhos de Oxóssi, que foi o meu primeiro professor de música de terreiro. A gente estudou bastante influências, estudamos algumas nações, né, algumas mais a fundo, outras não tão, outras com menos profundidade, porque são universos, né, as nações de candomblé. Mas eu estudei com ele toques da nação Angola, toques banto, também toques da nação Queto. Então eu conheci o candomblé, fiquei muito apaixonada pela gama gigantesca de diversidade, né, dos toques, dos ritmos, as nações, né, se é uma nação cujo dialeto é o Iorubá, se não é. Então eu conheci primeiro o candomblé e me apaixonei por esse universo. Depois descobri que eu tinha cargo no candomblé, que eu tinha missão, eu sou EQED. E depois, nessas andanças, então eu cheguei no Percpan. E lá eu conheci o mestre Felipe de Cibá, do tambor de crioula do Maranhão. Também já falecido. Na cultura popular a gente trata muito, não que a pessoa faleceu, a pessoa já se encantou, mestre, se tornando um encantado. E no meio, nesse Percpan, tinham grandes representantes da música mundial, como, né, em todas as edições do Percpan também houveram. Mas neste em específico estava o Zakir Hussain, tablista, um dos maiores expoentes, né, da tabla, instrumento de origem indiana, filho do Alarraca. Então tinha o Zakir Hussain, se não me engano, a Dama Dramé, eu não consigo me lembrar se ele estava nessa edição, mas eu tive no Percpan com grandes músicos, Rubem Dantas, Orlando Costa, Leonardo Reis, grandes músicos da Bahia, alguns Gabi Guedes, mestre Gabi Guedes, Bira Reis, alguns mestres, alguns deles eu tive também a felicidade de poder ser aluna de alguns desses. Mas no meio dessas personalidades tão importantes, o que mais me encantou foi a humildade do mestre Felipe e do seu pessoal. A música também, a célula rítmica da música do tambor de crioula, né? Aqueles três, essa tríade tão presente, né? na cultura popular e nas culturas, né? De matrizes africanas. Então, os três tambores presentes no candomblé, o rumpi, o rum e o lé, né? Na verdade, primeiro o lé, o rumpi e o rum. Na santeria também tem os três tambores, né? No Xangô pernambucano, que é a religião afro-brasileira
dos pernambucanos que corresponderia, né, a um candomblé, por exemplo. A santeria seria a religião afro-cubana, que também tem, né, essa mesma finalidade de culto, né, aos ancestrais, a orixás, a vodununs, inquices. Então, da mesma forma que nessas tem esses 3 tambores, no tambor de crioula também tem. O nome dos 3 tambores no tambor de crioula é meião, que é o tambor que fica no meio, crivador e tambor grande. E aí, já logo nessa oficina, já teve uma companheira que perguntou: e mulher pode tocar? Na verdade, não, jamais deixarei no anonimato. A companheira que perguntou foi a Simone Sou, grandíssima percussionista e baterista. E perguntou: mulher pode tocar? Porque, obviamente, ela tem conhecimento que em algumas tradições há um espaço restrito, da qual mulher, em algumas situações, em alguns rituais, não pode participar. Tendo também outros rituais que são reservados às mulheres, onde as mulheres também têm um lugar muito especial, né? Enquanto matriarca, enquanto geradora da humanidade, né? E aí ele falou: pode sim, lá em São Luís mesmo nós temos umas mulheres que são onça para tambor. Essas mulheres que ele citou na época eram Sami, Rosa Reis e algumas outras. Me desculpem se eu estiver esquecendo de alguma importante mana, alguma importante companheira. Mulheres, então, que já estavam na cultura do tambor de crioula, inclusive tocando, mas na tradição do tambor de crioula, o espaço do toque era um espaço reservado exclusivamente aos homens. E as mulheres ficavam com o espaço da dança. Teve um tempo também que os homens dançavam tambor de crioula. E aí ela falou: posso tocar então? Ele: claro, vem-te embora. E aí ela sentou no meião. Aí eu falei: também quero. Né? E fui montar essa parelha. O conjunto dos 3 tambores se chama parelha. Fui montar essa parelha com a queridíssima e maravilhosa Simone. E aí fomos nós duas ali aprendendo juntas. E quando ele... eu acho que a coisa assim tocou tão forte no meu coração, né? Que eu senti uma emoção muito forte. Ele falou: essa dá para ir pro Maranhão, essa pode ir pro Maranhão. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E isso era no mês de... era no primeiro semestre. Não sei se é abril ou maio, por aí. E aí, quando eu tive as primeiras férias, isso eu tinha próximo aos meus 18, 19 anos. Quando eu tive as minhas primeiras férias, que era no mês de julho, o São João é em junho, mas em julho ainda tem muita atividade. O Maranhão, assim como o Pernambuco, assim também como a Bahia, é uma usina de cultura. Então eu fui encantada pelo Mestre Felipe, pelo tambor de crioula. Fui para passar um mês, passei 3 meses, cheguei atrasada nos estudos e, enfim, pirei, enlouqueci mesmo, assim, me tocou profundamente. E me descobri nesse momento que o universo sinfônico tão caro, tão precioso, tão importante para minha formação, e o universo experimental da música Waqti, né, tudo influências, linguagens musicais que sempre foram muito importantes para minha vida, que eu trago comigo. Mas eu me descobri, me lancei, me apaixonei, me joguei na cultura popular através primeiro desse contato com o candomblé e depois do tambor de crioula do Maranhão. Nisso eu venho estudando percussão com diversos mestres e mestras. Estudei conga com Eduardo Espaçan de Andrés Messa, que é um cubano muito maravilhoso, que morou em Belo Horizonte muitos anos, hoje está na Bahia. Estudei bateria com o Nenê Gaúcho. Estudei bateria também e percussão com o professor Eduardo Campos, atual primeiro percussionista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
Estudei com o grupo Wakti também, apesar de que dizem que santo de casa não faz milagre, nesse meu caso eu contrariei todas as estatísticas. E histórias, né, lembranças que a gente traz com muita saudade, mas também com muita gratidão. Inclusive eu queria aproveitar esse momento para agradecer, né, esse convite tão bacana da minha amiga, companheira de profissão também, Ana Lu Braga, grandíssima percussionista e companheira, né, da música, do som, uma pessoa de várias virtudes, além das musicais, né, pessoais também, e que se garante muito de uma extrema qualidade técnica e de profundo conhecimento dentro dos campos de pesquisa. Então, dessa situação, né, de tambor de crioula, do universo da cultura maranhense, de repente eu me dei conta que, de repente, pintou uma oportunidade de eu ir para a África através de uma bolsa de estudo que eu consegui para estudar com um professor africano no interior do Senegal. E aí eu me dei conta que eu estava, de repente, a viagem ia ser em 6 meses. E eu me dei conta que eu estava saindo do Brasil sem muito conhecimento da cultura do Brasil. O que eu tinha de conhecimento da cultura do djembe, na época, até podia ser um bom chão, mas perante os africanos ia ser nada. Então seria interessante eu sair do Brasil levando um pouco do Brasil. E aí eu já tinha ido no Maranhão muitas e muitas vezes, mas sentia necessidade. Já tinha ido na Bahia muitas e muitas vezes, grandíssimos amigos professores na Bahia também. Recife eu nunca fui, preciso ir para Recife, preciso conhecer o maracatu. E o maracatu, eu comecei a estudar esse segmento da cultura popular brasileira em 1998 para 99, com um músico percussionista muito importante dentro desse segmento, que é o Lênis Rino. Foi meu primeiro professor de maracatu de baque virado, a quem hoje eu sempre considerei, né, um mestre. Então é meu eterno professor, a quem eu também considero como mestre, e que foi a primeira pessoa com quem eu tive as primeiras aulas desse assunto e dei meus primeiros passos. Então em 98 ele deu algumas oficinas aqui em Belo Horizonte, algumas oficinas com o grupo Baque Bolado, onde as oficinas eram de diversos assuntos. O maracatu era um assunto da oficina, inclusive tinha uma parte que era de djembe, de cultura Oeste África. Me apaixonei pelo maracatu, né? Pela diversidade de ritmos que tem no maracatu. Tem nações que tocam mais ritmos também, né? Tem nações que tocam os ritmos tradicionais, básicos, mais primordiais, mais essenciais. E isso não é pouco. E tem nações que depois criaram seus próprios ritmos, seus próprios baques. Baque é o nome que é dado ao ritmo, ou também à formação da percussão, né? A bateria é o baque do maracatu, tal, baque do maracatu. Então, e eu venho de uma escola do maracatu. O Lênis, na época, ele tinha sido aluno do Éder Rocha, que é um gigante na música, na percussão. E o Éder foi da banda Mestre Ambrósio e de diversos trabalhos muito relevantes. Então o Lênis foi aluno do Éder, o Rocha, e o Rocha, que é pernambucano, vinha do Maracatu Nação Estrela Brilhante, vinha de uma escola do Maracatu Nação Estrela Brilhante. E nessa época, o Maracatu Estrela Brilhante de Recife, porque são duas nações diferentes, Maracatu Nação Estrela Brilhante de Recife, Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igaraçu, que é um outro município no interior, bem próximo a Recife, mas já fora de Recife. Então, eu fui apresentada ao maracatu
também por pessoas que vinham desse segmento, dessa escola do maracatu na Ação Estrela Brilhante de Recife, onde tinha à frente da percussão a figura icônica, lendária, que é Mestre Walter França, Mestre Walter Ferreira de França. E então estudei, tive minhas primeiras oficinas de maracatu com o Lênis em 98, 99 segui estudos, em 2000 ele fundou o grupo percussivo Trovão das Minas, fundado em 2000. Esse é o estandarte de miçangas, que eu e o Fabiano Pajeú, artista olindense, estamos há 9 anos tentando fazer esse projeto. Agora a gente finalmente conseguiu tirar ele do papel. É um projeto totalmente novo, né? Um estandarte todo ele feito de miçangas. As miçangas também estão presentes no maracatu de baque virado no instrumento, né? No chequerê, que no maracatu é chamado de abê. E aí em 2000, fundação do Grupo Trovão das Minas. Em 2001, o mestre Walter veio em Belo Horizonte, foi a primeira vinda dele para Minas Gerais, através de um projeto que chama Raízes da Tradição, uma ONG da maravilhosa Ana Paula Jones, carioca, arretada, maravilhosa. E através desse projeto dela, do Raízes da Tradição, veio o mestre Walter, Rainha Marivalda dos Santos. Rainha Marivalda é a rainha do maracatu Estrela Brilhante e também a presidenta do maracatu. Esse maracatu é presidido por uma mulher, como em vários outros, né? Tem uma cultura bem matriarcal no maracatu, que é muito diferente, né? Desse viés dessa sociedade machista, de origem patriarcal, estrutural, né? Então veio para Belo Horizonte o mestre Walter, a rainha Marivalda e o mestre Maurício Soares, baiana rica do maracatu Nação Estrela Brilhante. Vieram para Belo Horizonte em 2000, conheceram Agora eu estou um pouco em dúvida se eles vieram em 2000, acho que eles vieram em 2000 e não em 2001. Vieram na data da fundação do grupo, que também foi a data da fundação do Espaço Gonguê. E aí o mestre Walter veio, viu o trovão, tambores majoritariamente de Macaíba, que é algo que é de importância para a Nação Estrela Brilhante de Recife, que foi então a minha primeira escola no maracatu, através de Lênis, através de Walter, que até então era regente desse maracatu, importante maracatu de Pernambuco. E aí o mestre Walter falou: vocês são legítimos, com aquele sotaque maravilhoso que, me desculpem, eu não sei reproduzir. Mas ele falou: vocês representam Estrela Brilhante, vocês estão todos convidados a ir tocar com a gente no carnaval, ensaiar, tem que ensaiar. E quem estiver preparado, toca com a gente no carnaval. E esse convite foi feito em 2000, em 2001. Um bonde de 15 mineiros, por aí, do Trovão das Minas. Trovão das Minas, esse que é o grupo percussivo de maracatu de baque virado, o grupo pioneiro, o grupo precursor dessa linguagem musical, não em Belo Horizonte, mas no estado de Minas Gerais. Então nós fomos 15 pessoas, o cinegrafista que está aqui filmando, ele estava junto, né? Que eu estou sendo filmada, minha gente, por um batuqueiro. Posso falar o nome? Para não deixar no anonimato? Nosso querido Daniel Quintela. Então fomos. Nesse primeiro ano eu toquei tambor, toquei bombo, tambor repique. Meu tambor Benedita, ele me colocou lá na frente, na hora da formação, caí lá na frente. Foi assim, desconfortável, porque nesse momento é a hora das estrelas, né? Da comunidade, dos pretos, né? Mas tem uma ordem na arrumação, eu fiquei lá na frente, assim, né? É uma grande responsabilidade, né? Pra gente que não é
da terra, né? Tocar num carnaval, um carnaval onde tem um concurso carnavalesco de agremiações de nações de maracatu. Se ali der uma nota errada, você pode, né, botar a perder ali aquele título daquele ano. Então fiofó trancado, olhos e ouvidos abertíssimos, atentos ao maestro, ao regente. E ali foi minha primeira experiência de ser regida numa situação de tão grande amplitude, assim, de muitos batuqueiros juntos, mais de 100 batuqueiros, e uma corte real enorme, o grupo inteiro, a nação inteira, com centenas de componentes, mas que eu fui regida pela primeira vez. Quando eu cheguei no maracatu, eu já era uma percussionista, eu fui regida em banda sinfônica, toquei em banda sinfônica do estado de Minas Gerais, tive vários regentes, grandes regentes e maestrinas também. Fui regida pelas mãos, pela batuta do meu pai, maestro Décio Ramos, do grupo Octi, pelas mãos também do Paulo Sérgio Santos, Paulo Santos, do grupo Octi, percussionista que dividiu durante anos, companheiro de percussão do meu pai no Octi. Então já tinha sido regida outras vezes na minha vida. Todas essas escolas, né, eu ter sido regida me deu uma base. Hoje eu vejo presente na minha regência esses ambientes, esses lugares da onde eu estive, da onde eu vim, né? Dizem que eu sou uma regente brava, muito brava. Diz que eu sou a regente mais brava dessa Belo Horizonte. Tem gente que me odeia pela minha braveza. Mas eu consigo bom resultado rápido, pelo menos dizem, assim é a fama. Eu consigo resultado rápido com o pessoal, e eu acho que é através de muita disciplina também. Porque eu aprendi sendo muito cobrada. Então eu cobro bastante também, e me cobro bastante também. Se eu cometo um erro de regência, eu tô sempre com a música toda na cabeça, né? Nisso comecei também a escrever de levinho minhas coisas, e hoje eu tenho muita toada de maracatu, assim. Pro trovão são mais de 20 toadas de minha autoria, fora outras que eu tenho em parceria. Trovão das Minas, a gente acabou de lançar agora um material DVD da gente, o DVD chama O Som do Trovão, 20 anos de Trovão das Minas. Esse DVD é um grupo que tem 20 anos e é o nosso primeiro DVD, para a gente ver, né, como é que a cultura, sobretudo cultura popular, é colocada para debaixo do tapete, né? Então, falta de apoio, de recursos financeiros, sempre tirando do bolso, com recursos próprios. Então, a gente agora conseguiu lançar, né? O nosso primeiro é um grupo de 20 anos que não tem um CD, mas, assim, para a gravação desse CD, muita toada ficou de fora. Foram 19 toadas, ainda assim, muitas ficaram de fora. Então, eu vim escrevendo cada vez mais toadas. Coordeno três trabalhos muito diferentes entre si, com maracatu de baque virado em Belo Horizonte. Então eu sou diretora musical e coordenadora do grupo Trovão das Minas, que é esse grupo de 20 anos, que é o pioneiro, precursor da linguagem da música do maracatu de baque virado no estado de Minas Gerais. Desse grupo Trovão das Minas, muitos outros grupos percussivos saíram através de pessoas que tiveram no Trovão das Minas sua primeira escola de maracatu, assim como eu tive no Trovão das Minas minha primeira escola de maracatu. Então, ex-batuqueiros e ex-batuqueiras do Trovão das Minas, depois, mais tarde, saíram do Trovão das Minas e foram fundando os seus grupos. Em Belo Horizonte,
Quase todos, nós estamos com 14, 15 grupos. Eu acho que é 1 ou 2 que não saiu de dentro do Trovão. Mas estão coordenando 3 trabalhos com maracatu. Um é o Trovão das Minas, outro é o Baque de Mina, que é considerado um braço feminino e feminista do Trovão das Minas, que é um grupo, uma percussão composta exclusivamente por mulheres. E o outro trabalho que eu coordeno é o Tira o Queijo, que não é um grupo percussivo. O Tira o Queijo, ele é um encontro semanal de batuqueiras e batuqueiros dos grupos percussivos de maracatu existentes em Belo Horizonte. É um encontro que o Tira o Queijo foi fundado por mim mesma, né? O Trovão não foi fundado por mim, foi fundado pelo Lênis. Eu estou no Trovão desde 2000, mas a direção eu assumi em 2009. O Baque de Mina também. Baque de Mina também não foi fundado por mim. Eu assumi a direção, fui convidada para a direção do Baque de Mina em 2017. Então agora eu estou no Baque de Mina, eu estou indo para o meu 5º ano de direção do Baque de Mina. E o Tira o Queijo, sim, foi fundado por mim, tendo como fonte máxima de inspiração e de influência para o Tira o Queijo o Traga a Vasilha, de Recife, que tem essa proposta. O Traga a Vasilha foi fundado em 2000, assim como o Trovão, então o Traga a Vasilha agora vai fazer 21 anos, agora em 2021, de resistência, de um encontro semanal de maracatu. E lá eles falam que é maracatus, porque lá é na terra do maracatu. Então, e assim como o Traga Vasilha, o Traga Vasilha acontece todas as sextas-feiras do ano. O pessoal brinca falando que o Traga Vasilha não é na sexta, é só nas sextas. E aí o Tira o Queijo foi fundado com incentivo, enorme incentivo, do Traga Vasilha, através, né, das pessoas que são os organizadores dele. O Traga Vasilha é um movimento extremamente democrático, mas existe quem faz o moinho girar, as pessoas que administram a página, que levam os instrumentos, que levam o som e que convoca as pessoas, né? Essas pessoas são Bruno Shoa, Marcelo Thompson, Tiago Félix, mestre Walter França, estava na fundação do Traga Vasilha, participou dessa fundação. Então, coordena esses 3 trabalhos muito diferentes com maracatu de baque virado. Então, assim, o Carnaval de Belo Horizonte, na verdade, já existia Carnaval de Belo Horizonte, um outro carnaval, né? Década de 30, carnaval de clubes, né? Eu lembro quando eu era criancinha, eu ia pular carnaval no clube, confete, serpentina, né? Marchinhas. E em 2009, o Trovão já existia há 9 anos, né? Esse ano passado, agora, 2020, eu fui convidada pelo pessoal da Roda de Timbal, através do Pedro Thiago, PT, uma pessoa que eu super gosto. Ele me convidou para uma entrevista, não era uma entrevista, era uma aula aberta, que era para falar que era a Roda de Timbal reconhecendo o Trovão das Minas como verdadeiro gestador do Carnaval de Rua Belo Horizontino, porque esse carnaval de rua, essa retomada de um carnaval de rua que se deu em 2009, se deu primeiramente através de uma proibição que veio através de um decreto do prefeito da época, Lacerda, que proibia manifestações artísticas e culturais de livre expressão em praças e locais de livre acesso, em praças públicas. Claro que a comunidade artística, cultural ficou enlouquecida, né? E foi super combatente a isso. Então, não pode ocupar praça pública com música? Vamos fundar a praia da estação. Então foi criada a Praia da Estação, pessoas muito importantes, Rafa Barros e grandes pessoas. Eu estava lá. E participei então desde o início, né, dessa construção, né, coletiva que foi feita realmente por muitos braços
E o carnaval de Belo Horizonte, ele é um carnaval de luta porque ele já parte para ser resistência, para se opor a essa retaliação, a essa opressão com a cultura. Então, eu participei ativamente dessa retomada. Foi bacana demais a consciência, né? O se ligar, assim, da roda de timbal, de me convidar para essa situação, como uma das representantes do maracatu de baque virado aqui no estado, aqui em Belo Horizonte, por ser a pessoa que coordena o grupo pioneiro desse segmento. E, enfim, para a gente foi bacana, porque reconhecimento é algo que é difícil na cultura. Então, a gente ter alguém que reconheça que o trovão tenha sido o gestador, o gestor, tenha feito a gestação desse carnaval de rua, de alguma forma, porque quem são os regentes que deram esse pontapé nesse ano de 2009? Quando você olhar, é gente que tocou no trovão. Vamos lá, querem nomes? Tchaia Vasques, saiu do trovão. Isabela Leite. Bom, pessoal que está no Chamo Síndico, Nara Torres. Foi minha aluna, não de maracatu, mas de percussão geral, por pouco tempo, mas foi talentosa. E muitos outros, né? Então, eu achei bem legal da parte deles, assim. Às vezes, um reconhecimento para a gente que é tão calejado na cultura popular se torna uma migalha, se torna um oceano, né? Mas é justo, eu achei inteligente, na verdade, da parte deles, porque tá aí, né? Tá claro. Então, mas no Carnaval de Rua de Belo Horizonte, eu tô num outro espaço que muito sensivelmente Ana Lu percebeu isso, né? Porque são vários os carnavais de Belo Horizonte de luta, levantando várias bandeiras, né? Então a gente tem um carnaval de luta que ergue e levanta a bandeira LGBTQIA+. A gente tem o carnaval que levanta a bandeira antirracista, e aí eu posso destacar também vários blocos, tanto da luta LGBT, como o próprio Alô Abacaxi, que se não me engano agora mudou de nome, na verdade foi criado um outro, né? E o próprio Angola Janga, a Bandarerê, a Foché Bandarerê, e enfim, os blocos afro, né, que estão crescendo cada vez mais em Belo Horizonte, e que importante que isso aconteça. Os blocos também compostos exclusivamente por mulheres, então os blocos que levantam a bandeira do feminismo. Mas o que eu coordeno é maracatu de baque virado, que sem desfazer em nenhum momento, hein, gente, pelo amor de Deus, hein, de nenhum ritmo, porque todos merecem o mesmo respeito, é tudo cultura popular. Mas o maracatu de baque virado, ele é o pai, o vovô desses outros todos ritmos. E quem é um estudioso que tem uma consciência mínima sabe disso, né? Não estou inventando isso. O maracatu é muito antes de eu nascer e estar aqui falando para vocês. O maracatu já existia muito antes, centenário. Os primeiros registros que se tem notícia é 1711. O samba é do fim do século XIX para o início do século XX. O samba não é mais velho. Quando meu mestre fala, meu maracatu é mais velho do que o samba, ele tá certo. Ele bate no peito e fala com orgulho, e é para ter orgulho mesmo. Ele tem orgulho da sua origem nordestina, do seu sangue nordestino, da sua cultura nordestina, da sua brasilidade, mas ele tá certo, né? O maracatu é muito mais antigo que o samba, e o maracatu é considerado, ele é reconhecido como o ritmo afro-brasileiro mais antigo do Brasil, do nosso país, e tendo inclusive recebido o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil, o título esse concedido pelo IFAM. Então, é de se respeitar, tem que se respeitar o maracatu de baque virado. Muitos ritmos, muitos blocos de carnaval usam células rítmicas, mas que vêm do universo do maracatu, né?
Que em Belo Horizonte a gente tem, em Minas Gerais, a gente tem um universo muito profundo do Congo, do Moçambique, que é um parente muito próximo do maracatu de baque virado, tanto no que diz respeito à cena, né, a coroação alto dos reis do Congo, também quanto tem semelhanças também na célula, em células rítmicas, né? As alfaias, os bombos, eles fazem o ritmo do repique, tem células muito próximas, às vezes idênticas, a algumas células de algumas guardas de Congo, de Congado mineiro. Além da cena, rei, rainha, e também tem outras similaridades também, né? E tem um pessoal de muita importância musical e ancestral em tudo que diz respeito à musicalidade também de Minas Gerais, que é Maurício Tizumba com o tambor mineiro, mestre Maurício Tizumba com o tambor mineiro, e também a família maravilhosa do Tambolelê, do grupo Tambolelê, que posteriormente depois fundou o Bloco Oficina Tambolelê. Pessoas que eu também estudei com elas, foram meus professores, são referências, são influência, não só para mim, mas como para tantas e tantos. Pessoas de uma extrema importância que ainda bem que eu não saí daqui hoje sem citar, e que chegaram antes, que estavam aqui, né, calçando fazendo toda essa cama antes ainda do Trovão das Minas chegar. O Tambolelê tem 25 anos, o grupo Tambolelê está completando 25 anos, né, enquanto o Trovão das Minas 20. Então, antes do trovão chegar, já tiveram essas pessoas que prepararam todo esse terreno fértil para que depois a gente pudesse plantar e colher esses bons frutos. Sobre as senhas de regência, né, os sinais de regência, tem coisas que são primordiais, essenciais, elementares e que são entendíveis, mesmo que não se tenha uma escola de regência, uma escola erudita, de uma regência, de uma linguagem, de uma notação tradicional da música eurocêntrica, nada disso. Mas, por exemplo, esse sinal aqui, esse levare, né? Desculpem meu eruditismo, mas esse levare é um sinal de... O que eu fiz? Entrada, que vai entrar. Aqui vai fechar. Aqui, rulo, também chamado de rufo, de tambores. Todo mundo junto, né? Então esses sinais, esses três em específico, são sinais que estão muito presentes em, não vou dizer em toda e qualquer regência, mas, bom, 99,99999% certamente, né? Tanto em universos eruditos como populares, e esses sinais são presentes, né? São sinais que eu faço e que também todo mundo faz. Não foi algo que foi inventado por mim, vem de muito lá de trás, né? Mas para o maracatu de baque virado, eu estou no trovão desde 2000, assumi em 2009, 2009 foi também o ano dessa retomada deste carnaval de rua. Então, no meu primeiro ano de regência ali, a pessoa ela quer mostrar serviço, né? Ela chega também cheia de ideias, é natural, não é um querer mostrar serviço, mas ela chega cheia de ideias, querendo propor, né? Eu tinha acabado de voltar de uma viagem que eu tinha ficado 3 meses lá no Rio, com o pessoal do Rio Maracatu, queridos, amores, e com muita conversa com o Pedro Prata. Ele na época estava estudando Libras, eu acho que era uma cadeira acho que era uma disciplina da universidade, obrigatória, se não me engano, e Libras é uma coisa assim, gente, tinha que todo mundo ter na escola, né?
Impressionante como a linguagem de sinais ela é bonita, ela é expressiva, ela é artística. Fora a importância, né, natural dela, tem toda essa parte dessa beleza, dessa... Então, conversando com o Pedro Prata sobre os sinais, né, de Libras, e o que é isso? Casa, e o que é isso? Vila, e o que é isso? Prédio, e o que é isso? Festa, ou festa. Então, eu voltei de lá, assim, com a cabeça bem a fim de estudar Libras e tal, e vim para Belo Horizonte, cheguei, né, vim para Belo Horizonte, eu estava só numa viagem, mas era uma viagem de 3 meses, uma imersão. Cheguei cheia de ideias e falei, gente, colocar sinais também para os ritmos do maracatu. Podia ter a ver com as iniciais, né? Então tem um ritmo mais básico, mais raiz, mais tradicional, que é baque de marcação, também chamado por algumas nações de baque de Luanda. Então, marcação começa com a letra M. M na linguagem de Libras é isso aqui, né? Então, pá, marcação. E malê, baque de malê, ou também chamado de imalê, pelo meu mestre. E poxa, baque de afoxé, baque de afoxé. Existe o ritmo Ijexá e existe o baque de afoxé, que é um baque do maracatu, um baque criado pelo meu mestre, Walter, que hoje está no Maracatu Nação Raízes de África. E baque de afoxé, que é uma criação do Walter. Poxa, mas tem baque de arrasto também. E aí, Poxa, hoje eu tô fazendo o baque de afoxé, eu tô querendo fazer uma adaptação para ele, não mais regê-lo dessa forma. Esse sinal aqui foi um sinal que foi proposto pelo Celcinho. Na época que eu cheguei no Trovão em 2009, o Trovão estava sendo coordenado pelo Celcinho em parceria com a Chaya. Então eu cheguei oferecendo ajuda na regência, eles aceitaram, era necessário na época, e eu cheguei propondo isso. Mas afoxé, e agora? Aí arrasto. Ele, arrasto é foda de tocar mesmo, vamos fazer arrasto. Mas agora eu tô querendo modificar esse sinal, apesar de que muito em breve, há pouco tempo eu usei, né, para reger o Trovão das Minas nessa gravação desse DVD. A gravação foi dia 13 de dezembro de 2020, mas agora eu quero reger o afoxé assim. Então, o arrasto. Aqui afoxé e aqui arrasto. Baque de martelo. Poxa, já tem M de marcação. E aí, né? Pô, martelo duplo de Xangô. Então, criei esse sinal. Porque assim a pessoa não precisa gritar o nome dos baques, né? Marcação! Imalé! Arrasto! Né? Nada contra também quem faz isso, mas para mim eu achei que era importante eu desenvolver também uma linguagem para também pedir os baques. Mas quando você vai cantar certa toada, quem é maracatuzeiro, quem é estudante, batuqueiro de maracatu, já sabe qual é o baque. Mas a gente não exclusivamente toca com as toadas. Se isso for só uma evolução de bateria, uma parte exclusivamente instrumental. Então, com esse pensamento, eu criei esses sinais de regência, que passaram a ser utilizadas por quase todos os grupos de maracatu, de baque virado de Belo Horizonte. Nem sempre as pessoas, quando elas utilizam de alguma coisa sem a devida autorização, às vezes pode parecer uma palavra meio ruim, mas quando a gente vai utilizando da coisa que foi criada por alguém
sem um consentimento, ou sem pelo menos mencionar os créditos, da onde isso veio. Eu detesto deixar autores no anonimato. Se eu cito um poema no Facebook, eu dou os créditos. Eu acho que quando a gente dá os créditos, a gente primeiramente tira os autores e autoras do anonimato, mas também promove um espaço de educação também musical, não só educação exclusivamente, mas como um espaço de educação musical a partir do momento que a gente está levando a informação de da onde vem aquilo. Então, eu sempre peço, quer usar, né, os sinais criados pelo Trovão, por mim, pelo Celcinho, quando estava comigo no Trovão, pode usar, mas pede pra gente, dá os créditos depois, né? Porque com isso está se levando informação, educação, respeito, né? Sair utilizando a linguagem pode não ser interessante pra gente. As pessoas, né? Será que elas se perguntaram se será que é interessante para o Trovão das Minas que todo mundo esteja usando os sinais dele? Fica aí essa pergunta no ar, essa provocação, né? Essas senhas que eu mostrei são algumas senhas, né? Alguns sinais de regência. Mas tem, por exemplo, baque de impulso, baque de trovão, baque de parada. São alguns sinais, por exemplo, que eu não mostrei. E timbres diferentes de apito, apesar de que é algo bem sutil. Mas eles têm uma... Bom, aqui é o apito do tiro-queijo, aqui é o apito do trovão e aqui o apito do baque de mina. Eles têm uma suave diferença, mas eu comprei... Quando eu vou comprar um apito na loja, agora em coronavírus a gente não pode fazer isso. Poxa, posso experimentar? Pipi, não, pipi. Pi, experimenta um e outro, e outro, e outro, mas sempre foi assim que eu escolhi meus apitos. Inclusive tem apitos de várias marcas, tem uns que tem uma borrachinha aqui, tem uns que tem um alcance de volume sonoro de mais decibéis e tal. Para o tamanho da percussão, tem apitos que tem mais explosão do que esses, mas para o tamanho das percussões que eu coordeno, que é até 80 pessoas, 85 pessoas foi o máximo de integrantes que eu regi no Tiro-Queijo, em um dos carnavais do Tiro-Queijo. Bom, então este é o apito do Tiro-Queijo. Piano. Forte. Meio tom. Vamos ver como é que tá o do baque de mina. Opa! Olha, ele tá tão parado, né, meu queridinho, que ele tá agarrado, travou a lingueta. Olha, surpresa, me surpreendeu. Lixo. Enfim, não era pra ter sido assim, mas são... Então, tem um pensamento, né, de timbre, da escolha do apito, se você vai reger uma percussão maior, menor. Na hora da regência também, né, o que reger um pouco na frente. Não reger à frente, numa notação tradicional, de regência tradicional, significa você não estar regendo exatamente a tempo. Reger sempre um pouquinho na frente para que o batuqueiro ele já saiba que você vai fazer a mudança, né? Então o ritmo de marcação tá aqui. Pom, ska, tac, tac, tchicongo, tchicongo, pom, ska, tac, tac, tchiquequereque, pom. Eu já mostrei o sinal antes de fazê-lo. E não na hora, bom, ska, tac, tac, tchicongo, tchicongo, pom, ska, tac, tac, que, pom. Aqui é muito rápido para, né, às vezes uma percussão de mais integrantes, onde está lá um sempre distraído, olhando lá para o chiclete pregado no teto. Então, né, tem que ser bem sinalizado. Os apitos também, se você vai fazer uma chamada, por exemplo, de caixa, de maracatu,
tracadagatrá, né? Apito para finalizar, célula de apito para entrada, célula de apito para finalização dos ritmos, célula de apito que pede a linguagem de tambores repique, né? Pi, pra, cadagatrá. Mudança de baque. Pi, piri, pi, pom, tchaca. Isso para entrar também, ou para sair também. Pi, piri, pi, pom, ou pi, piri, pi. Apito pedindo repique. Tá lá o tambor. Né? Opa, perdão. Pedindo repique, células tradicionais. Mestrão, influência sua, mestre Walter Amori. E é isso, pessoal. Espero ter podido contribuir aí com essa pesquisa maravilhosa, muito importante para o nosso universo musical. Queria deixar uma mensagem final de fortalecimento, né? Pedindo para as pessoas ficarem em casa. A pandemia não acabou. E não vai acabar nunca enquanto as pessoas não tiverem mais consciência, mais amor ao próximo, né? Nós estamos vivendo um momento na humanidade assim, sem precedente. Então é o momento de colocar, sim, essas máscaras importantes para a saúde, né? Deixemos cair outras máscaras, mas essa máscara que um protege o outro, que você me protege e eu te protejo. Aqui agora, nesse momento, eu estou no meio de uma entrevista que não tinha condição de estar falando assim. Mas todo cuidado é pouco, né? Desejo um 2021 minimamente mais leve do que foi 2020, já vai ser bom. Dizer meu muito obrigado a todos e todas. Só a arte, a cultura, na minha humilde opinião, salva. E respeitem seus mestres, suas mestras, seus professores. E muito axé para todo mundo. Salve a cultura popular e quem a faz. Axé.